Crianças, vamos hoje ver nosso conteúdo em história, tá bom? Período colonial e capitanias hereditárias, tá bom? Então, vamos lá, acompanhando o quantia. Né? O período colonial. O período colonial, gente, vamos observar aqui. Ele começa em 1530, tá bom? Quando Portugal toma posse do Brasil. Quando nós sabemos que passou todo aquele período, né, conturbado. Portugal não queria realmente colonizar nossas terras, porque até então ele não tinha interesse, ele estava ganhando muito dinheiro com o comércio vindo do Oriente, então, com as especiarias, né? Então ele não tinha interesse. Então, quando ingleses, espanhóis, franceses começaram a rondar aqui o litoral querendo tomar posse das nossas terras, aí sim Portugal começou, né, a mandar as expedições. Lembram? Expedições colonizadoras, exploradoras, tá bom? Guarda-costas, para vir conhecer as nossas terras, para vir verificar se realmente aqui havia riquezas. E aí eles verificaram, né? E constataram que aqui tinha sim riquezas. E, no entanto, só se Pedro Álvares Cabral desembarcou aqui pela primeira vez em 1500, né? Então, só em 1530, né, Portugal ele toma posse do Brasil. Veio realmente as pessoas para morarem aqui, né? E aí termina em 1822, né, com a proclamação da República. Quando termina o período, né, colonial. Então, quando é proclamada, né, a independência da República, como eu falei, 1822. E esse período, então, é importante você destacar, observar direitinho, o período que compreende na história o período colonial, de 1530 a 1822, com a proclamação da independência do Brasil, né, da República, né, da independência do Brasil, tá bom? Que aconteceu em 7 de setembro, né? Então, esse período foi o mais extenso da nossa história, da história do Brasil. E foi nele que ocorreram muitas revoltas, né? Porque as pessoas estavam insatisfeitas com o domínio português, né? E a cobrança de impostos aqui nas nossas terras, tá bom? Então, esse período, né, de período colonial, ele é caracterizado, olha aí a partezinha frisada, é colonizado pelas lutas entre europeus e indígenas e pelo processo de escravização dos africanos que foram trazidos para trabalhar aqui nas lavouras de canas-de-açúcar. Como você tá vendo aí abaixo as imagens, tá certo? Então, houve muitas lutas entre europeus e indígenas, tá certo? Por quê? Porque os europeus queriam se apossar das terras que os índios já habitavam, né? Os índios foram os primeiros habitantes do Brasil. E também muita questão do processo, gente, de escravização dos africanos. Os africanos que eram trazidos da África, né, eram vendidos, eram comercializados aqui, eram tratados como mercadorias. E eles não tinham direito, não eram remunerados, não recebiam salário pelo trabalho que faziam. Sim, eles eram escravizados, explorados dia e noite pelos portugueses. Como você pode estar observando aí a segunda imagem, tá bom? Eles eram responsáveis para fazer o transporte das pessoas em redes, transporte das pessoas, transporte de mercadorias, todo o trabalho na lavoura, cuidar dos animais, todo o trabalho braçal que exigia muita força, eram os escravos africanos quem faziam, certo? Então, período colonial é importante. Então, nesse período ainda, período colonial, por volta do século XVI, né, o açúcar era considerado o artigo de luxo na Europa. Era o produto mais caro, né? E foi vendido, né, era vendido por gramas, gente, nas farmácias, nas boticas. Então, o açúcar. Veja bem, no início eram as especiarias. Lembram as especiarias? Gengibre, noz moscada, pimenta do reino, eram os produtos mais caros da época, século XV. Século XVI, você pode estar vendo aí que é o açúcar, né? Então, essa valorização da produção açucareira, ela aumentava a procura por escravos, claro, né? Porque os escravos eram quem produziam, né? Era quem plantava, quem colhia, quem produzia tudo. Então, aumentou, né? Com o auge, né, da produção de açúcar, o que acontecia? A procura por escravos a cada hora, a cada dia, aumentava ainda mais. Então, a cultura de cana-de-açúcar, ela foi responsável, né, pelo povoamento do litoral e pela fixação dos colonos na terra. Observem, né? Então, os portugueses viram, né, que estava dando certo, então eles vieram para morar realmente, para ficar aqui. E aí se deu o povoamento do litoral, porque você sabe que a primeira parte ocupada foi a região Nordeste, né? Eles desembarcaram pela primeira vez na região Nordeste, hoje no atual estado da Bahia. Então, eles desembarcaram ali, certo? Então, houve a fixação do litoral, a principal atividade econômica explorada, nós sabemos que foi a madeira, né? O pau-brasil, que foi encontrado justamente logo na chegada dos portugueses, né, gente? Na faixa do litoral.
tá certo? Então, nessa época também, muitas cidades foram fundadas e as etnias começaram a se misturar. Aí abaixo, eu coloquei umas imagens para melhor compreensão. A primeira imagem representando, gente, a questão da como funciona lá a vida, né, dos escravos, senhores de engenho. Em uma parte a gente observa aí essa casa grande. A casa grande, que é uma casa realmente grande, destacada, né, melhor. Essa casa morava os senhores de engenho, as pessoas mais ricas, né, daquela época, os donos. Do lado tinha as roças, como você tá vendo, onde eles faziam a plantação, né, lavoura de cana-de-açúcar, por exemplo. Essa casa aqui mais do canto tem o nome senzala. A senzala é uma moradia baixa, né? A maioria das vezes sem janelas, sem portas. Uma única porta, pouca ventilação, mal iluminada, porque lá na senzala é a casa, né, que os escravos ficam, que eles moram, é na senzala, certo? Aí do lado tem a moenda que é onde vai moer a cana, tá bom? Que vai fazer a rapadura, a cachaça, o açúcar. E todo o trabalho de plantio, de colheita da cana e do trabalho na moenda, quem fazia para moer a cana, quem fazia eram os escravos. Inclusive, você pode estar até observando aí já na segunda imagem, todo o trabalho de transporte de tudo, gente, era ele. E vocês podem estar vendo ó, a questão da moagem da cana, como funcionava naquela época, era tudo braçal. Não tinha a questão de máquinas como hoje a gente tem, né, para fazer tudo, naquela época não tinha. Então o trabalho que eles faziam aí, vocês estão vendo, fazendo girar aí esse pau aí, né, para fazer o que? Para moer, né, a cana. Aí os molhos, né, de cana, né, os feixes aí de cana, né, tudo amarrado, tudo o transporte você pode estar observando. São os escravos que são responsáveis para fazer esse transporte, tá bom? Da cana de açúcar. Então, por isso que surgiu o quê? A cana-de-açúcar estava no auge do século XV. Então, o povoamento do litoral começou a surgir as primeiras cidades, tá bom? Isso, período colonial. E aí as etnias começaram a se misturar. Esse conteúdinho é bem legal, simples. Nós temos ele no nosso livro na página 103, tá bom? Você pode dar uma lida e em seguida fazer a atividade na página 104. Aqui nós temos agora sobre as capitanias hereditárias. Né? No nosso conteúdo passado a gente viu muito, né, que os portugueses, quando eles começaram, né, a colonizar as nossas terras, o rei de Portugal, quando ele percebeu que tinha ingleses, franceses, holandeses e espanhóis rondando aqui o litoral, querendo invadir essas terras, querendo ocupar essas terras, ele começou, né, realmente a se ocupar, né, ele começou a perceber, né, a existência desses povos rondando aqui, ele começou a se preocupar, né? E aí começou a ocupar, né? E a colonizar as nossas terras. Mas nessa época ele não tinha dinheiro para bancar a nossa colonização, a colonização das terras brasileiras, certo? Ele não tinha. Então ele começou, ele fez as expedições, né? Você viu que a primeira expedição teve 2 expedições exploradoras. Depois teve as expedições guarda-costas e por último teve as expedições colonizadoras, onde as pessoas vieram morar. E aí surgiu o que? O sistema de capitanias hereditárias, certo? Só que a gente vai ver, o sistema de capitanias hereditárias, olha, ó, nós sabemos que teve também o Tratado de Tordesilhas, lembram? A partezinha aí rosa ficava com a Espanha e a parte amarela ficava com Portugal. No entanto, Portugal, preocupado em ocupar essas terras, o que é que ele fez? Vamos dividir nessas terras. E ele resolveu dividir essas terras em 15 grandes lotes de terras, tá bom? E cada uma dessas terras ele dava uma pessoa para ser responsável. E essa pessoa que era responsável por cada lotezinho de terra desse aí que você tá vendo, ele era chamado de donatário, tá bom? Só que os donatários, eles teriam de usar os próprios recursos dele, né, no desenvolvimento das capitanias. E eles não tinham esse recurso, eles não tinham dinheiro para investir nessas capitanias. E assim, gente, as capitanias, elas eram chamadas de hereditárias, porque quando os donatários morriam, os descendentes tinham que assumir a administração, tá bom? Digamos que tinha aí o descendente, um que estava na capitania de Pernambuco. Aí ele viesse a morrer, o descendente dele, o filho, iria assumir. Se não tivesse filho, ia para o sobrinho. Por isso que elas são chamadas de capitanias hereditárias. Mas essas capitanias, né, então 15 grandes lotes de terras que foram dados a donatários, pessoas da confiança deles.
Mas, como eu disse, eles não deram dinheiro, recurso para os donatários trabalharem nesses lotes de terra, né, nas capitanias hereditárias. E diante dessa dificuldade, gente, apenas 2 capitanias prosperaram, tá bom? Todas as outras fracassaram, não deram certo, certo? Então, observem novamente, né, o sistema de capitanias hereditárias, você pode estar observando aí, né? São 15 capitanias hereditárias, 15 grandes lotes de terra, você tá vendo aí Maranhão, Ceará, Rio Grande, Itamaracá, Pernambuco, Bahia de Todos os Santos, Ilhéus, Porto Seguro, Espírito Santo, São Tomé, São Vicente, né? Nós temos aí do lado de amarelo, né, como a gente viu ainda agora, o lado da Espanha, o nosso lado verde, que é o lado de Portugal, né? E aí ele dividiu o lado dele em 15 grandes lotes de terra, cada um ele deu. Queria que vocês observassem aí do ladinho, bem no meio, mais ou menos, tem a capitania de Pernambuco. E do lado do nome Pernambuco tem Coelho, Duarte Coelho. Pois essa capitania de Pernambuco, ela prosperou, ela deu certo. E o donatário dela, não esqueça, era Duarte Coelho. Mas lá embaixo nós temos o quê? São Vicente, a segunda capitania que prosperou, quer dizer que teve êxito, sucesso, que deu certo. A de São Vicente, que foi comandada por Martim Afonso de Souza, tá bom? Então, apenas essas 2 capitanias prosperaram, não esqueçam. Pernambuco, cujo donatário era Duarte Coelho, e São Vicente, donatário Martim Afonso de Souza, tá bom, crianças? Então, observem. Então, o sistema de capitanias, como eu falei para vocês, ele fracassou, ele não deu certo, tá bom? Os donatários não se interessavam pelas terras porque eles não tinham recursos financeiros para investir, claro. E aí, como eu disse, apenas 2 prosperaram. São Vicente, Martim Afonso de Souza, e Pernambuco, o donatário Duarte Coelho. São Vicente, por que então São Vicente e Pernambuco prosperaram? São Vicente, veja bem aí abaixo nessa parte destacada. São Vicente, ela prosperou, devido ao cultivo de cana-de-açúcar e da criação de gado, de animais, tá bom? E Pernambuco foi por causa da plantação também de cana-de-açúcar. Então, apenas essas 2 que o donatário tinha recursos, né? Ele investiu e realmente deu certo. As únicas que prosperaram, todas as outras fracassaram. E aí, mais uma vez, o governo português ficou muito preocupado, muito para baixo. Por quê? Porque toda tentativa que ele tentava, ele via que não estava dando certo ocupar essas terras. E se ele não ocupasse logo, rapidamente, o que poderia acontecer? Ingleses, franceses e holandeses que estavam rondando o litoral podiam ocupar, tá bom? E aí, crianças, esse conteúdo, o sistema de capitanias, como não deu certo, apenas 2 prosperaram, o governo ainda muito preocupado, ele criou agora um novo sistema. A outra tentativa, primeira tentativa, vocês viram que foram as expedições, não deram certo. Aí agora optou pelas capitanias hereditárias, também não deu certo. E agora ele vai criar um sistema de governo chamado governo geral. E esse governo, ele tinha o objetivo de dar assistência a todas as capitanias em nome do governador português. Então, agora a gente vai ver, né, no nosso próximo conteúdo. Será se deu certo? Né? Agora, no primeiro momento, ele dividiu as terras, capitanias hereditárias, mas ele não deu assistência, não deu recurso financeiro. Então, como era que os donatários iam trabalhar? Agora, já quando ele criou o governo geral, ele já começou, né, a dar assistência a esses donatários nas capitanias hereditárias, tá bom? Então, esse conteúdinho nós temos no nosso livro, páginas 105 e 106, sobre as capitanias hereditárias. Em seguida, você faça a atividade, páginas 107 e 108, sobre as capitanias hereditárias, tá bom, crianças?